flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Diga para ele fluir. Flui Espírito de Deus. Que ele venha fluir aqui nessa manhã. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Graça e paz, bom dia a todos a quem eu não falei. Desde já, deixa eu convidar você, compartilha, tá? Você pode vir aqui no cantinho, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir conosco essa live. Lembrando a todos que... Deixa eu só ajeitar aqui, calma aí, irmãos. Lembrando a todos que essa palavra ela pode chegar da forma mais simples que ela for ministrada. Essa palavra ela chega e ela alcança corações. E quando nós buscamos falar aqui algo a respeito da parte do Senhor Jesus, nós cremos que essa palavra ela está indo ao alcance aí do teu lar, ao alcance da sua vida. Eu creio que nessa manhã o Senhor ele pode estar chegando ao teu encontro, chegando ao encontro da sua oração, indo de encontro àquilo que você tem buscado também da parte de Deus. Então assim, o que eu posso falar para você, que independente da forma que está aqui, quero te dar um exemplo maravilhoso. O Senhor Jesus, ele era simples. Você já parou para pensar nisso? O quanto Jesus ele era simples, ele era tão simples que ele se parecia com o povo. Ele era muito parecido com o povo que ele andava. Ao ponto de quando foram buscar ele, quando foram prender ele, Judas teve que falar assim, olha, é aquele que eu beijar no rosto, esse é Jesus. Sabe por que disso? Que quando Judas beijou no rosto, os soldados vieram e prenderam Jesus? Porque ele era muito parecido, ele era extremamente parecido com as pessoas que ele andava. E isso talvez vá de encontro com muitas coisas que nós vemos hoje, né? Porque tem muitas pessoas às vezes que na maneira de ser, muitas das vezes religioso ou alguma coisa assim, ela se
quer se tornar algo mais pomposo, muito bem vestido e tudo mais, mas na realidade não é nada disso. Na realidade, o Senhor Jesus, ele era totalmente parecido com aqueles que o cercavam, com aqueles que o rodeavam. E é isso que nós devemos ser, uns parecidos com os outros. A simplicidade de Jesus era maravilhosa. Porém, ele fazia a coisa que nós não fazemos. Ele chegava ali, curava, fazia um milagre do nada, dava uma palavra, o cego andava, dava um milagre, o paralítico andava, e as pessoas eram curadas da forma mais simples possível, mesmo ele parecendo visualmente, fisicamente, uma pessoa simples. Certa vez ele chegou e falou assim: olha, é lícito curar no sábado? E ia lá e curava. Uma vez alguns homens estavam com paralítico, alguns amigos estavam com paralítico, aí a casa onde o Senhor Jesus estava cheia, eles pegaram e desceram o paralítico pelo telhado da casa, e aí o Senhor Jesus, ele pegou e falou assim: olha, perdoados estão os teus pecados. E aí o pessoal fala assim: mas a gente não faz isso aqui dele, então é o seguinte, então eu não posso falar que perdoa, mas então só que toma só pra vocês verem como eu faço, toma sua cama, levanta e anda. Ele fazia as coisas maravilhosas, ele fazia as coisas que as pessoas não acreditavam, onde era afrontado, mas o que ele fazia era totalmente diferente, porque ele muitas das vezes fala assim: já que vocês não crê no que eu falo, então pelo menos crê no que eu faço. Por causa que os milagres que ele fazia falavam por ele. E é sobre esse tema que eu quero falar aqui. Que na maioria das vezes, querido, muitas das vezes as pessoas podem até não ver o que você está falando. As pessoas podem até não ouvir o que você está falando. Podem talvez não ver lógica no que você está falando. Porque eu costumo dizer que crente é tudo louco, né? Porque a gente fala umas coisas que as pessoas às vezes não acreditam. E acha que é fantasioso demais. Porém, aquilo que aconteceu na sua vida, o testemunho da sua vida, aquilo que as pessoas verem na sua vida, esta é a Bíblia que o povo vai ler. E ali em João, Evangelho de João, capítulo 9, deixa aberto aí que a gente vai passar por alguns versículos. Estava o Senhor Jesus passando e havia um homem cego de nascença. E geralmente a pessoa era cega, ela ficava ali mendigando, ficava na porta do templo pedindo dinheiro, pedindo ajuda e tudo mais. E os discípulos do Senhor Jesus olharam para ele e falaram assim: olha, mestre, quem pecou? Né, para ele estar assim. Foi os pais dele? Foi ele que pecou? Quem que fez isso para ele? Porque na mente deles, a pessoa ser cega, ter uma doença, na mentalidade do povo era assim. A pessoa, se era cega, se ela tinha alguma doença, se era coxo, ou alguém tinha pecado, ou eram seus pais, ou era ele mesmo. Só que, se você analisar hoje nós não é dessa forma que o povo pensa. Mas em alguns aspectos ainda é. Às vezes a pessoa olha e fala que aquela pessoa passa uma dificuldade, olha, aquela pessoa vive numa pindaíba tão brava, aquela pessoa passa uma dificuldade, quem será que pecou? Aí olha e fala assim: meu cara, não estudou, podia ter corrido atrás, tudo. A gente ouve muito sobre a questão da meritocracia, né? A gente ouve muito sobre isso. Também concordo que muitas coisas dá para se correr atrás. Mas tem coisas que a gente tem que entender o ambiente aonde foi inserido. Muitas das vezes a oportunidade já desde cedo é muito mais difícil. Só que as pessoas acabam julgando, falam: aquela pessoa não tem porque ela não correu atrás, porque ela não lutou. E muitas das vezes você é estigmatizado, você é reconhecido por aquilo que você sofre. Né, por aquilo que você tem. E assim era aquele homem. Então até os discípulos do Senhor Jesus, eles começaram a perguntar: alguém ali pecou? Mas o Senhor Jesus fala assim: nem ele pecou, nem seus pais.
Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que maravilha. Então eu quero falar para você, se talvez o teu problema aí seja muito difícil, seja muito sério, eu quero falar algo para você. Que você está passando por isso, não é culpa de nada não, mas é para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou os olhos do cego. E aí ele fez aquela cura maravilhosa, né? E aí agora diz aqui, olha só que interessante. Nesse capítulo eu acho tão maravilhoso que o Senhor Jesus fez, nesses primeiros versículos, fez o milagre na vida desse cego. Aí agora para um pouco do Senhor Jesus e o foco fica no cego. Como se a história agora, a Bíblia pegasse e falasse assim, ó, vamos deixar o Senhor Jesus dar uma andadinha agora, mas vamos falar desse homem. E aí a câmera focou agora no cego. Agora é a partir do cego que nós vamos falar. Vamos ver o que aconteceu aqui. E aí diz assim, ó, em João, versículo 8, 9, capítulo 9, versículo 8, diz assim: Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado a mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam eles: Pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui e lavei e me vi. E disseram-lhe: Pois, onde está ele? E ele disse: Não sei. Olha que coisa interessante. As pessoas que conheciam aquele cego, que conheciam ele, falavam assim: Poxa, mas não é aquele cego que estava lá e ficava mendigando, pedindo? Ele era cego. Como assim que agora ele está vendo? Esse homem, ele estava irreconhecível agora. E a partir de então, agora a vida dele era um testemunho, era algo novo que tinha acontecido ali. Só que as pessoas, os familiares ali, ninguém mais estava entendendo nada. Porque assim, ele era um homem cego, todo mundo conheceu ele cego. Ele pedia, ele mendigava, como que ele poderia estar agora diferente? E às vezes, amado, o que eu quero dizer é que a tua vida é um testemunho. Eu canso de ver pessoas que falam assim: Poxa, eu tenho dificuldade de falar. Ah, eu não teria coragem de pregar para uma multidão, não teria coragem de pregar para as pessoas. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não consigo decorar versículos. Eu fico perdido ali na hora de falar com alguém, na hora de falar do evangelho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A sua vida, o que aconteceu na sua vida. Porque quando o Senhor Jesus ele entra em contato com você, como se vocês têm uma conexão, a tua vida é um testemunho. Algo diferente acontece na sua vida. Eu creio que se você começar a falar para qualquer pessoa do que Jesus fez na sua vida, já vai ser uma coisa maravilhosa. Ó, lembrando, eu sei que tem pessoas que, a maioria dos que estão aqui assistindo são cristãos. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo que não entende sobre isso que eu estou falando. Mas ouça o que eu estou falando aqui. E tem pessoas que estão aqui assistindo que são provas disso. Jesus, ele faz a diferença na vida da pessoa. Então você que até hoje ainda não teve um encontro com esse Jesus que eu estou falando, querido, eu não estou falando de religião para você. Eu estou falando de que Jesus é na vida de uma pessoa. E a pessoa, ela passa a ser um testemunho vivo com a vida dela. Né? Eu acho engraçado que a minha mãe ela é bem senhorinha e ela desde muito que eu era muito pequeno, ela sempre foi crente, sempre foi cristã, ela sempre adorou esse Deus. E ela sempre falou assim: Olha, eu não sei falar, eu não lembro, eu não consigo pregar, não sei falar com as pessoas e tudo mais. Mas eu falava assim: Poxa, mas toda oportunidade que ela tinha, ela falava de Deus para alguém. Às vezes a pessoa lá no leito de morte, ela ia lá falar, daqui a pouco a pessoa estava aceitando a Cristo como seu Salvador. Ela nunca enxergou isso na vida dela, mas ela é um dos maiores exemplos que eu já vi através da vida dela.
que através da vida dela muitas pessoas foram transformadas. E ela sempre foi uma pessoa que sempre transmitiu isso de Cristo na vida dela. Então, a pessoa, ela vai ver o teu testemunho. E o mundo ele vai ficar espantado, porque ele não vai reconhecer. E foi isso que aconteceu com esse homem, porque os moradores ali, os vizinhos dele, os familiares olharam para ele e falaram assim, mas como? Ele era cego. Lembra de Pedro? Pedro, de repente, era um pescador, era uma pessoa que passou a vida inteira pescando e tudo mais. Ele teve um encontro com Jesus, andou alguns anos com Jesus. 3 anos depois era o grande líder da religião que mais crescia ali e ganhou muitas vidas numa pregação, 3.000 almas. Então assim, a pessoa ela transforma. As pessoas que conheceram talvez não reconhecem mais, porque vê uma atitude diferente e vê que algo novo está acontecendo na vida da pessoa que tem um encontro com Jesus. E aí então as pessoas olham e falavam assim, olha, e você olha e fala assim, olha, antes eu era de um jeito, então foi o que aconteceu com esse cego. Ele falou assim, olha, antes eu era daquele jeito, mas agora eu tô assim, eu fui curado, foi esse homem. E no versículo 13, então diz assim, ó, levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e que eles lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Olha só o que o testemunho fez. Levaram ele para os fariseus, eles estavam ali no templo e estavam debatendo. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes que aquele que te abriu os olhos? E ele disse, é o profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais de agora via. Então eles chamaram o pai do cego, e perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Pois como vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo e ele falará por si. Olha só, o que aqueles homens fizeram? Começaram a fazer uma investigação. Eles ficaram sabendo, ó, aquele rapaz lá era cego e tudo mais. A gente achou que, as pessoas começaram a achar que era ele, alguns acharam que não era, mas ele falou que era. Então ele era cego e agora tá vendo. Então eles começaram a fazer uma investigação. E nessa investigação, eles chamaram ele, perguntaram ele, falaram assim, mas como que pode isso? Você tá vendo? É certo mesmo? Olha aqui, ó, quantos dedos tem aqui? Você tá vendo mesmo? Tô vendo. Ele, mas quem é esse homem aí? Você, eu não sei, mas ele falou assim, o que você disse que ele é? Ele falou assim, ele é um profeta. E aí eles ficaram incomodados e não se conformaram com aquela resposta, mandaram chamar os pais do cego, chamaram os pais e falaram assim, ó, é seu filho mesmo? Ele não nasceu cego? Os pais falaram assim, ele nasceu cego. Ele, mas como é que pode ver agora? Não sei, eu sei que ele tá vendo agora. Então assim, eles começaram a fazer toda uma investigação. Só que presta bem atenção. No versículo 22 diz assim, ó. Seus pais disseram isto. Quando os pais falaram assim, ó, pergunta pra ele porque ele já é grande, ele já é maior de idade. Não precisa perguntar pra gente não, pode falar com ele que ele te responde. No versículo 22 diz assim, ó. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então olha só, essa investigação, ela tinha cartas marcadas. Se respondessem o que eles não queriam, não seria aceito. Olha que coisa interessante. Mas você já parou para pensar, parece que não, mas eles faziam isso. Querido, você já viu que tem nos dias de hoje ainda é assim? Quantas pessoas... eu falo para vocês porque eu mesmo um dia fui assim. Eu só validava o cristianismo de acordo com aquilo que eu concordava. Presta bem atenção. Ah, mas se não aceita isso,
Para mim não é impossível Deus amar fazendo isso, não aceitando isso. Porque eu fazia uma investigação, porque eu queria fazer uma validação do cristianismo de acordo com o meu ego. Então, se eu aceito, se eu quero, isso é válido. Ah, se ser cristão é assim, então isso não me vale. Olha só, até nos dias de hoje ainda existe esse tipo de situação. A pessoa ela valida o que é cristianismo de acordo com o ego dela. E era isso que esses judeus estavam fazendo. Opa, não é isso. Se eles reconhecer como Jesus, vamos expulsar do templo. E era dessa forma que faziam. Olha só, é lógico que está lá para o final, mas só para vocês verem. No versículo 39, nem precisa ler aí, mas no versículo 39 o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Porque existe um ditado que diz assim, ó: o pior cego é aquele que não quer ver. Já ouviu esse ditado? Já ouviu? Sobe o coraçãozinho aí para eu ver que vocês estão aí ainda. Dizem assim, ó: o pior cego é aquele que não quer ver. E era dessa forma. Na verdade, o Senhor Jesus poderia fazer qualquer coisa. Eles tinham ali uma testemunha viva do milagre que o Jesus fazia, mas eles não iam aceitar. Mesmo vendo toda a situação, eles não iam aceitar. E ainda hoje muitas pessoas não aceitam. Mesmo vendo a mudança na sua vida, mesmo vendo o que Deus fez na sua vida. Sabe, Jean, mesmo vendo o que Deus fez na sua vida, a Leandra, mesmo o que Deus fez na sua vida, a Cleusa, Davidson, as pessoas podem ver o que aconteceu na sua vida, pegar você de 8 anos atrás para agora e ver tudo o que aconteceu. Ainda assim, alguns, por causa do ego, não vão aceitar, eles vão se fazer de cegos para não aceitar a grandiosidade de Deus na sua vida. E é dessa forma. Então, mas o que aconteceu ali? Presta bem atenção no que eu vou falar. As convicções ativistas nos fazem cegos. Eu estou falando isso porque nós falamos muito sobre religiosidade nos dias de hoje. E nós julgamos e falamos assim, olha, aquele ali é religioso, eu sou religioso, não sou religioso, tal pessoa é religiosa. Opa, pronto. Tal pessoa é religiosa, tal igreja é religiosa, a gente fala muito disso, mas é porque as pessoas elas começam a viver um cristianismo, e aí começa a ler, e o entendimento dela faz ela acreditar que ela é mais santa, que ela é mais inteligente, que ela tem mais conhecimento. E essa frase que eu disse, a convicção ativista faz a pessoa cega, faz a pessoa ficar cega. E esses judeus, não porque eles eram judeus, mas aquela época, aquele ambiente no qual eles eram inseridos, faziam com que eles fossem, esses fariseus, como eles fossem muito religiosos, e eles não podiam aceitar outra verdade além daquilo, eles não podiam aceitar outra coisa além daquilo que eles sempre leram, que eles sempre acreditaram, porque para eles a autoridade era total deles. E a gente lembra que tem uma passagem de Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um religioso da época, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele se deu a oportunidade de aos poucos, até que um momento ele se converte. Depois ele ajuda lá quando o Senhor Jesus veio morrer e tudo mais. Mas ele teve um momento de conversão. Lógico que algumas pessoas se convertem no ato, outras pessoas se convertem aos poucos. E nós vamos nos convertendo aos poucos, né? Mas a conversão vem. O que nós não podemos ser é cegos. Nós não podemos ficar limitados ao nosso entendimento. Dando continuidade aqui no versículo 24, diz assim, ó: chamaram, pois, pela segunda vez, olha, chamaram de novo o homem para o templo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego,
agora vejo. Olha só, os caras chamaram ele de novo, e aí começa a pressionar. Começa a pressionar, o homem fala assim, olha, ele é pecador, dá glória a Deus, porque você está vendo, mas dá glória a Deus porque esse homem é pecador, não foi esse Jesus aí não, dá glória a Deus, Deus que fez isso. Só que o cego fala assim, olha, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então é o seguinte, até agora nunca isso aí tinha acontecido, eu agora estou vendo. E muitas das vezes eu e você somos pressionados mediante ao que nós vivemos. Querido, se isso acontecer na tua vida, seja pressão externa, seja uma pressão espiritual, seja uma pressão emocional, seja alguém te pressionando em relação a algo. Porque esses doutores da lei aqui, eles quiseram mostrar que eles tinham entendido, mas falaram assim, olha, se você falar que não é Deus, meu amigo, você está blasfemando. Então dá glória a Deus, porque eu tenho estudo, eu tenho conhecimento. Só que aí ele fala assim, olha, ok, ele pode até ser pecador, mas eu sei o que ele fez na minha vida e eu agora estou vendo. Eu sei o que Deus fez na tua vida, querido. Eu sei o que Jesus já fez na tua vida. E você também sabe. E é isso que você tem que reconhecer. E aí, amados, porque nada do que falem, nada do que argumentem vence a tua experiência com Cristo. A sua experiência com Cristo ela é imbatível. Porque alguém pode chegar e falar assim para você, olha, não, você conquistou isso por suas forças e tudo mais. Aí você fala assim, olha, ok, até acredito que foi pelas minhas forças. Mas se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria nem como te explicar por que eu estou aqui. E todos nós somos assim. Olha que interessante, versículo 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes. Para o que tereis tornar a ouvir? Querei vós porventura também vos fazer seus discípulos. Sabe que a gente aqui de São Paulo, quando a gente era menor na escola, quando alguém falava alguma coisa assim, o outro fazia, vixe. Eu começo a imaginar isso aqui porque praticamente deu uma treta aqui, deu uma pequena confusão nesse momento aqui, né? Porque ele chegou e falou assim, olha, mas o que ele fez? Como te abriu os olhos? Ele falou assim, ó, já não falei para vocês como que ele me abriu os olhos? Já não falei? Por acaso vocês estão querendo ser discípulo dele também? Né? Se fosse aqui na escola, aqui na nossa época, alguém ia fazer, vixe, né? Por causa da resposta, porque os ânimos começaram a se aflorar ali. E ele estava debatendo com doutores da lei, ele era um mendigo até ontem. E ele falou assim, ó, vocês também estão querendo ser discípulo dele? Então o injuriaram e disseram, em algumas traduções dizem assim, o xingaram e disseram, discípulo dele é você. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Vixe. Começaram a debater. Se você é discípulo desse cara aí, nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém este daí não sabemos de onde ele é. Desse Jesus aí eu não sei nem de onde ele é, quem ele é. E era dessa forma que falaram com esse homem. E aí o homem fala assim no versículo 30. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Olha, aí que está o X da questão, meus doutores, fariseus. Aí que está a maravilha. Vocês nem sabem de onde ele é. Vocês nem sabem quem ele é. Mas ele me abriu os olhos e eu era cego e agora vejo. Olha que coisa maravilhosa. Alguém pode olhar e falar para você assim, esse Deus não existe. Esse Jesus não existe. As pessoas falam. E vem pessoas assim que a pessoa tem estudo, tem muitos estudos e fala assim, olha, Deus não existe. Querido, deixa eu só fazer um adendo aqui nessa colocação. Deixa eu falar algo para você. Deus não existe mesmo.
Hã? Deus não existe? Deus, olha, pela ciência ele não pode ser medido, não tem como ser medido, não tem como ser visto, não tem como ser experimentado de forma na ciência. Deus ele não existe, mas ele é. Se ele pudesse ser medido, se ele pudesse ser algo a ser observado, porque a ciência só acredita naquilo que ela observa e naquilo que ela pode medir. Se existisse um instrumento de medição de Deus, ele não seria. Ele seria um Deus criatura. E Deus não é um Deus criatura. Deus ele é. Esse universo é criação dele. Ele é maior que o universo. O homem ele não pode comprovar mesmo. E não deveria comprovar. Se o homem pudesse comprovar, nós não acreditaríamos nesse Deus. Deus não existe. Deus é. Ele é além de um instrumento de medição. Ele é além daquilo que alguém possa imaginar ou possa acreditar. Amém? Glória a Deus. E aí foi o que esse homem falou assim, aí que tá maravilha, então eu agora estou vendo. E no versículo 31 diz assim, ó, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, o cego falou para eles assim, ó, a gente sabe que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E aí ele fala, né? Desde todos os séculos, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a uns que nasce cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha que coisa interessante. O cego, no meio daqueles doutores da lei, ele fala assim, ó, a gente sabe que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Ele estava debatendo com doutores da lei. Ele estava debatendo ali com pessoas que tinham conhecimento da lei, que conheciam os escritos e que ensinavam no templo, mas não estavam dispostos a enxergar. E aquele homem, ele teve não somente a sua vista recuperada, não foi aberto somente os seus olhos em questão física, mas foi-lhe aberta a visão espiritual, porque aquele homem estava debatendo de igual por igual com doutores da lei. Porque a vida foi aquilo que eu falei um pouco antes, que a experiência com Cristo é imbatível. E é isso que eu falo para você quando alguém duvidar da tua fé, querido. Você não precisa nem muitas vezes falar. Basta você apresentar o teu testemunho de vida e o que o Senhor Jesus fez na tua vida para que tudo pudesse ser transformado na sua vida, para que você possa confrontar em amor, mostrando e apresentando o Cristo Jesus para essa pessoa. Então, sabe, querido, tem momentos que nós precisamos ler a Bíblia e tudo mais, que às vezes a gente fala, poxa, mas se eu for confrontado, o que eu vou falar? Entenda o seguinte, você vai ler a Bíblia, você vai orar a Deus, você vai ver ministrações. No momento que você for confrontado, o Espírito Santo de Deus que está na tua vida vai te fazer lembrar passagens, vai te fazer lembrar o testemunho, porque é aquilo que eu falei, independente de qualquer coisa, o teu testemunho ele é imbatível. E o teu testemunho ele pode fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Jesus, tentando reconectar. Voltou? Estão me vendo bem? Tá dando para ver bem? Tinha dado uma caidinha. Se estiver dando para ver bem, só sobe o coração aí para eu entender que tá dando para ouvir. Amém. Já estou encerrando, tá? Então assim, não fique pensando no que você precisa falar, mas conte o seu testemunho. Agora, no versículo 34 diz assim, responderam eles e lhe disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensina? E expulsaram. Sabe por que eles expulsaram o cego? Porque eles já tinham a convicção deles. É aquilo que eu falei antes, eles eram ativistas convictos. Eles não iriam aceitar nenhuma outra resposta.
Mesmo vendo que aconteceu um milagre que nunca ninguém tinha feito, mesmo diante de tudo que tinha acontecido, eles não iam aceitar. Eles tinham a convicção deles e era impossível aceitar. Então, como eles... Olha, imagina a cena. Doutores da lei, teólogos, doutores da lei, perdendo a discussão para um cara que um dia atrás era um mendigo. Há um dia atrás era um cego, que viveu a vida inteira cego e vivia mendigando. Eles estavam perdendo ali num debate, uma discussão com um cara que era mendigo até ontem, que não tinha instrução. Porque esse homem, ele tinha algo na vida dele que se chamava encontro com Jesus. E ele se tornava imbatível. Tanto que a gente percebe que ele se tornou imbatível porque esses fariseus, eles começaram a atacar a pessoa. Então eles expulsaram. Quando alguém ataca a pessoa é porque ele perdeu a discussão. A pessoa está debatendo no campo das ideias. Quando ela parte para agressão verbal ou física é porque ela perdeu a discussão. Então esses homens pegaram e expulsaram ele do templo. E é onde eu falo para você. Tem alguns momentos que é melhor você ser expulso mesmo do ambiente. Mas você já sabe o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Versículo 35 diz assim: E Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe... Olha que interessante, Jesus ouviu que tinha expulsado. Então Jesus estava lá do lado de fora, só ouvindo. Que é isso que ele faz com você. Às vezes você acha que Jesus não está no ambiente, que nem eu falei, tirou a câmera dele, ficou na vida do cego. Às vezes você olha e fala assim, poxa, parece que Jesus não está olhando essa situação na minha vida. Parece que Jesus não está me vendo. Mas assim como foi com esse cego, ele estava ouvindo toda a história, ele ouviu todo o debate, ele ouviu toda a conversa. Ele estava do lado de fora. E ele diz assim, olha, Jesus vai ao encontro dele e pergunta para ele, você crê no Filho de Deus? E ele fala assim, o cego respondeu e falou assim, mas quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse, tu já os tem visto, é aquele que fala contigo. Creio, Senhor, o cego respondeu e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Os fariseus agora falaram para Jesus, né? Ué. E aí Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Volto naquela frase lá, o pior cego é o que não quer ver. Se ele fala que vê, então ele tem pecado. Porque eles viram tudo o que acontecia. E é isso que eu falo para você, querido. Você vê o que Jesus tem feito na sua vida. Você vê o que Jesus tem feito na vida de muitas pessoas que te cercam, de muitas pessoas que vêm testemunhar. E se você ainda não acredita, você acaba sendo um cego. Mas para quem não conhece a Jesus, eu te falo que esse é o que pode entrar com providência agora aí na tua vida. Deixa eu ler um versículo para você aqui, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Querido, você que está assistindo aí agora, você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que ainda não abriu seu coração verdadeiramente para esse Jesus. Ele veio para libertar quem está preso, tanto na questão física quanto emocional, espiritual. Ele veio para dar vista aos cegos, ou seja, ele veio para transformar, ele veio para modificar, ele veio para restaurar,
ele veio para dar liberdade. Querido, eu não sei no que você se sente preso ainda. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma dificuldade. Eu creio que muitas pessoas estão passando uma dificuldade agora e não sabem a quem recorrer. E eu falo para você, tire um pouco dessas dúvidas que pairam no seu coração, assim como esses homens, naquela frase que eu disse, de convicções ativistas. Eu sei que você tem dúvidas, eu sei que para você é muita loucura, é como eu disse agora há pouco atrás, mas Deus nunca foi provado, não dá para ver, a ciência não comprova. Querido, esquece esse lado, entenda da forma que eu te falei, Deus ele não vai ser provado nunca. Realmente, concordo com você, ele não existe, ele é. E peça para esse Jesus. Faça uma oração sincera. Feche seus olhos aí onde você está no seu lar e faz uma oração assim, tá? Repete essas frases comigo. Senhor Jesus, eu realmente não o conhecia. Mas ouvindo a tua palavra e ouvindo os testemunhos, eu quero acreditar. Então, o meu problema é esse aqui, e você fala o seu problema, amado. E pede para ele entrar com providência na sua vida. Mas faça essa oração. Eu creio que ele vai responder a oração na sua vida. Mas repete essa oração aqui comigo. Senhor Jesus, que nasceu, viveu, veio em carne, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador em minha vida. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus maus hábitos e me aceite como estou. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Faça uma oração sincera. Entregue a sua vida a Cristo. Talvez você nunca tenha feito essa oração, faça para Ele. Comente com Ele o que você precisa. Esses dias estava ministrando e o Senhor Jesus perguntava pro paralítico e falava assim: o que você quer que eu te faça? Ele pergunta para você aqui nessa manhã o que você quer que Ele te faça. Ele sabe, Deus ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir você, porque Ele quer manter um relacionamento com você. Então que nessa manhã sirva de inspiração para a sua vida essa mensagem. Vamos adorar? Vamos adorar para encerrar? O meu orgulho me tirou do jardim. Tua verdade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu
milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que o Senhor Jesus possa alcançar teu coração nessa manhã. A todos os nossos irmãos aí da igreja, a igreja de Cristo, quando eu falo, tá? Não estou falando só do Ministério Ebenezer, não, da igreja de Cristo que estão assistindo. Que Deus os abençoe, muita saudade, que nós tenhamos ainda oportunidades de cultuarmos juntos, adorarmos a Deus juntos. E quem ainda não faz parte dessa família de Cristo, entenda uma coisa: a graça de Deus ela é irresistível, o amor de Deus ele é irresistível. E ele vai até o encontro. Mais do que todas as pessoas que estão assistindo aqui, que já fazem parte de nossa família e tudo mais, eu quero falar para você. Depois de Jesus, a pessoa mais importante aqui nessa manhã, nessa live, é você. Porque foi justamente para você que Deus permitiu que nós nos encontrássemos hoje aqui durante essa live. Foi justamente para você que essa mensagem foi ministrada, para que Deus pudesse fazer uma transformação no seu coração e para que o Senhor Jesus pudesse entrar na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos, muita saudade, saudade, saudade. Amo todos vocês, amo muito, muito todos vocês. Não vejo a hora da gente se encontrar pessoalmente, tá bom? Deus os abençoe e tenha uma manhã abençoada em o nome de